Meus amados, graça e paz, missionária Cardênia, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia nos diz em Números 14, versículo de número 30, que o povo de Israel não entraria na terra prometida, excepto Caleb e Josué. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos entender o contexto desse versículo. Todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria, de que o povo estava sendo escravizado pelo Egito. E Deus havia escutado o clamor, o gemido, a dor, o sofrimento de seu povo. E levantou Moisés para tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Este povo não somente teve o prazer e a honra de contemplar as 10 pragas que foram enviadas para o Egito, mas também o braço forte ao qual Deus os tirou do Egito. Nós vemos o povo atravessando em seco o Mar Vermelho, aonde adiante havia o mar e de trás os inimigos, e eles olhando para um lado para o outro sem saber o que fazer. E Deus opera aquele grande milagre, dividindo as águas para que o povo passasse em seco. O povo adorou a Deus, se prostrou a Deus, se quedaram magnificados. Mas nós observarmos a Escritura e lermos bem, logo em seguida, em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 24, nós vemos o povo murmurando 3 dias depois de haver visto aquele grande milagre, porque estavam com sede, e as águas que havia onde estavam eram águas amargas. Ali Deus fala com Moisés para jogar uma árvore, para que as águas fossem adoçadas. Eles adoram a Deus. Logo nós vemos no mesmo livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo de número 2, nós observamos uma vez mais a congregação murmurando contra Moisés e contra Arão. Sabe como? Lembrando de quando eles sentavam nas mesas e se fartavam de pão. Deus, uma vez mais, com a sua bondade, com a sua misericórdia, envia maná do alto dos céus para que eles pudessem comer. Depois o povo começa a murmurar porque não tinha carne. Deus envia codorna do alto dos céus para o povo. Eles adoram, glorificam, mas logo voltam a queixar-se, se lembrando de como viviam no Egito, como viviam no passado, comendo alho, pepinos, cebola. O que eu quero trazer para as nossas vidas no dia de hoje? Sabe por que muitas vezes não recebemos as nossas bênçãos, a vitória? Sabe por que às vezes aquilo que nós pedimos, que nós clamamos, demora tanto tempo? Por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa dura cerviz. Porque falamos do povo daquela época, mas atuamos da mesma forma. Contemplamos os milagres de Deus, os livramentos de Deus, as portas que Deus abre, os milagres que Ele faz nas nossas vidas, os livramentos. Às vezes aquilo que nós colocamos diante dele, que é tão impossível humanamente falando, e Deus opera. Mas na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, murmuramos, queixamos. Sabe por que aquele povo não entrou na terra prometida? Porque trocaram a adoração pela murmuração, o agradecimento pela queixa, pela reclamação. E eu te faço uma pergunta nesse dia de hoje. Diante do contexto ao qual você está vivendo hoje, agora, nesse exato momento, você tem agradecido a Deus? Ou você tem questionado, murmurado? Por que isso, Deus? Por que eu não consigo aquilo? Por que isso não dá certo? Qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Porque a palavra de Deus nos fala que uma trajetória que era para ser de 40 dias, durou 40 anos
Deus os fez ficar dando voltas e voltas e voltas. Sabe por quê? Pelas murmurações. Irmãos, Deus não nos deu boca e lábios para murmurar, senão que para adorar, para profetizar bênção. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos diz que a promessa está sobre a nossa vida. Nós seremos cabeça, não seremos cauda. Nós teremos para emprestar e não pediremos emprestado. Porém, ela está condicionada. E sabe o que move o coração de Deus? A adoração. É por isso que aquela mulher samaritana, lá em João, capítulo de número 4, chamou a atenção de Jesus. Ela não tinha nada a ver com a promessa. Sem embargo, ela conseguiu atrair Jesus. Porque a palavra ela é muito clara, João 4:24, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. É muito fácil adorar a Deus quando Ele acaba de fazer um milagre. É muito fácil adorar a Deus quando Ele abre uma porta para você. É muito fácil adorar a Deus quando Ele traz um benefício para mim e para você. Só que o que Deus quer é a nossa adoração, mesmo em meio à dificuldade, quando nossos olhos naturais olham ao redor e não vê saída nenhuma. É aí que nós devemos adorar, é aí que nós fazemos a diferença do povo escolhido por Ele, porque enquanto os olhos naturais não vê saída, os nossos olhos espirituais, através da nossa adoração, vê o milagre, vê o impossível. Isso é o que faz a diferença nas nossas vidas. Então, eu quero te pedir algo, que a partir de hoje nós venhamos fechar os nossos lábios para murmuração e aprender a adorar a Deus e aprender a agradecer a Deus. Agradecendo a Deus e crendo nos seus milagres, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos, então sim, nós conseguiremos não somente a vitória nas nossas vidas, mas impactar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Troque a sua murmuração, as suas queixas, a sua incredulidade pela adoração, pela convicção. Amém? Só você tem o poder de adiantar. Eu não digo adiantar porque tudo chega na hora certa, no momento certo. Mas só você tem o poder de trazer as bênçãos e o milagre para a tua vida. Amém? Tome como exemplo o povo de Israel. De 40 dias foram 40 anos. E de toda aquela geração, somente 2 entraram. Somente 2 acreditaram, confiaram e agarraram aquela promessa. Adorando a Deus em todas as circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei a sua luta. Eu não sei o que se passa na sua mente, mas eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, não questione a Deus, não murmure, agradeça, louve e você verá o que Ele fará. Amém? Eu te desejo um dia abençoado na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe grandemente e que a partir de hoje a sua conduta diante de Deus, diante das circunstâncias, seja diferente. Amém? Deus te abençoe.